Sabe aquelas ferramentas do dia a dia que a gente usa quase sem pensar? Pois é, muitas vezes elas escondem um poder estratégico gigante. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre uma engrenagem oculta que conecta as pequenas tarefas administrativas aos maiores objetivos de uma organização. A pergunta que guia a nossa conversa é essa aqui. E se um simples formulário, desses que preenchemos o tempo todo, pudesse alinhar uma empresa inteira? Parece um pouco de exagero, né? Mas a tecnologia hoje está fazendo exatamente isso, conectando o micro, o detalhezinho, com o macro, que é a estratégia geral. Para a gente entender como isso funciona, primeiro a gente precisa falar de um desafio enorme que as empresas têm hoje, os tais dos ativos intangíveis. Eles são, olha só, os recursos mais valiosos de uma companhia, mas, ao mesmo tempo, são os mais difíceis de medir, de alinhar, de pegar, sabe? E aí que entra um conceito super importante, a prontidão estratégica. O que é isso, afinal? Pensa assim, é o quanto aqueles recursos invisíveis da empresa, as pessoas, a cultura, a informação, estão realmente preparados para colocar a estratégia em prática. É, no fundo, a base para ter uma organização ágil que olha para o futuro. Beleza? Mas que ativos são esses? Basicamente, a gente está falando de 3 grandes pilares. Primeiro, o capital humano. Isso são as habilidades, as competências das pessoas. Depois, vem o capital organizacional, que é a cultura da empresa, o trabalho em equipe, a liderança. E, por último, o capital informacional, que nada mais é do que os dados e os sistemas que dão suporte para tudo isso. Ok, falamos bastante da parte conceitual, do abstrato, né? Agora vamos para o concreto. Como é que uma ferramenta prática, como formulários dinâmicos, pode de fato ajudar a gerenciar tudo isso? Então, o pulo do gato aqui é o seguinte. A gente não está falando daquele formulário de papel estático, sabe? Nada disso. A gente está falando de verdadeiros construtores de processos, ferramentas interativas que guiam fluxos de trabalho até os mais complexos de um jeito automático e inteligente. Tá, mas o que faz esses formulários serem inteligentes? São 2 coisas principais. A primeira são as perguntas ramificadas, ou seja, o formulário vai se adaptando dependendo do que a pessoa responde. E a segunda são os fluxos de aprovação em várias etapas. Isso automatiza toda aquela cadeia de comando, sabe? Tudo dentro do sistema. Vamos ver um exemplo bem prático para ficar claro? Pensa num pedido de férias. O colaborador vai lá, preenche o formulário. O sistema, sozinho, já manda para o gestor direto dele. O gestor aprovou? Beleza, o sistema já encaminha para o RH. Simples assim. Um processo que levava tempo, era manual, agora fica, papum, rápido, dá para rastrear e é totalmente automático. Certo. Agora vem a parte que eu acho mais interessante. Como é que esses processinhos do dia a dia se conectam lá na ponta com a grande estratégia da empresa e com aqueles 3 ativos que a gente falou lá no começo. Então, vamos começar pelo primeiro pilar, o capital humano. Ou seja, como alinhar as pessoas com a estratégia da organização. E como isso acontece na prática? Bom, com esses formulários inteligentes, dá para estruturar avaliações de desempenho, aquelas 360 graus, sabe? Dá para medir as competências específicas de cada cargo e, o mais importante, identificar onde estão as lacunas de conhecimento. Com essa informação na mão, aí sim dá para criar planos de desenvolvimento que realmente fazem a diferença e que estão alinhados com o que a empresa precisa. Mas olha só, não adianta nada alinhar as pessoas se a cultura da empresa não colabora, né? É aí que entra o nosso segundo pilar, o capital organizacional. Aqui o foco muda. A gente está falando de cultura, de trabalho em equipe e de alinhamento estratégico. Nesse pilar, os formulários viram uma espécie de termômetro da organização. Com eles, dá para medir o clima organizacional, ver se o pessoal está na mesma página sobre as metas da empresa, centralizar a comunicação e o resultado disso tudo. É uma cultura muito mais forte, coesa, com todo mundo, como se diz, remando na mesma direção. E com isso, a gente chega no nosso terceiro e último pilar, o capital informacional. Pensa bem, de que adianta ter as pessoas certas e uma cultura legal se as decisões são tomadas com base em dados ruins? Não adianta, né? Então garantir que a informação esteja correta, atualizada, é o ponto de partida. A partir daí, dá para fazer muita coisa. Segmentar a equipe em grupos estratégicos, criar perfis de cada um e, o mais crucial, filtrar relatórios para encontrar a conexão direta entre a equipe e os resultados do negócio. E quando a gente junta tudo isso, o impacto sistêmico é enorme. A empresa, como um todo, passa a adotar uma abordagem de gestão baseada em evidências. A mudança de mentalidade é total. E essa frase aqui resume tudo. Mover a empresa da gestão baseada na intuição para decisões apoiadas por evidências. Na prática, sair do eu acho que é por aqui,
Olha, os dados estão mostrando que o caminho é esse. Faz toda a diferença. E o contraste é gritante. De um lado, a gestão no achismo, com processos que não se conversam e decisões tomadas na correria para apagar incêndio. Do outro, uma gestão baseada em dados, com sistemas alinhados que geram insights de verdade e que permitem um planejamento proativo. É uma mudança no DNA da operação. E aqui a gente vê como tudo se amarra perfeitamente. Para cada um daqueles ativos, existe uma ação concreta que leva a um resultado estratégico. O capital humano é desenvolvido com avaliações de desempenho. O capital organizacional é alinhado com pesquisas de cultura. E o capital informacional gera foco através da segmentação de dados, tudo conectado. Portanto, a grande conclusão é que essas ferramentas, que parecem tão simples, na verdade funcionam como uma ponte. Elas conectam as tarefas do dia a dia com a execução da estratégia lá no topo, garantindo que cada pequena ação esteja contribuindo para o grande objetivo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Os processos que existem hoje em uma organização estão realmente ajudando a impulsionar a estratégia? Ou será que, sem que ninguém perceba, eles acabaram se tornando uma limitação? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, definir o futuro. Valeu por acompanhar.